Bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado é o povo brasileiro. Eu estou aqui com o Dester e gostaria de deixar uma reflexão falando sobre recomeço. E me veio à memória, que eu sempre lembro, da galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Diz que sem a fé é impossível nós agradarmos aquele que nos prometeu, aquele que nos convocou. Sem fé é impossível nós achegarmos a Deus. E trazendo a série de recomeço, falando sobre recomeço, grandes homens, né? Nós vemos que pela fé, nós vemos que Abel ofereceu o melhor presente para Deus, e Deus, ou seja, recebeu. Nós vemos que também pela fé, Enoque, ele começou a andar com Deus, ou seja, convidou Deus para andar com ele, convidou Deus para fazer parte do projeto dele, convidou Deus para andar com ele, e Deus para si o levou, ou seja, Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus muitos anos, ou seja, andou séculos com Deus, e Deus assim o arrebatou para ele. Ou seja, uma coisa linda. Nós vemos que pela fé, Abraão, como Isaac, como Jacó, eles deixou o seu local, deixou a sua casa, deixou a sua família, deixou os seus projetos e foram morar em tendas, ou seja, foram morar em barracas de tenda. Pela fé, Abraão, Isaac e Jacó entenderam que Deus tinha algo diferente para eles, e pela fé eles saíram. Nós vemos tantos homens, mulheres, nós vemos Raabe, que pela fé entendeu que Deus tinha algo, que Deus bateu na porta da casa dela. Pela fé nós entendemos que Raabe, aquela que era prostituta, não perdeu a oportunidade de uma vida que para muitos já tinham perdido, e ela volta a sonhar de novo, né? Nós vemos nessa galeria da fé, nós vemos muitos homens. Nós vemos Noé, que divinamente avisado, ou seja, um algo do céu. E aqui eu entro na minha reflexão, que Noé, divinamente avisado, uma mensagem do céu, uma mensagem de Deus, ele começa a construir aquela embarcação. Ele começa a construir aquela barca, uma barca do dilúvio, né? Nós vemos que Noé, divinamente avisado, ou seja, Noé divinamente avisado, ele começa a construir a embarcação, ou seja, Abraão, chamado por Deus, deixa sua casa e vai morar em tendas como peregrino para algo que ele não tinha visto, mas que Deus tinha o prometido. E pela fé também, Isaac, descendente de Abraão, Jacó, faz a mesma coisa. Mas Noé foi divinamente avisado também, e ele começa a construir o projeto que Deus tinha dado a ele. É importante que Deus deu todo o projeto a ele. Deus deu a planta do projeto, Deus deu as repartições do projeto para ele, e ele começa a construir. Levou algumas décadas para realizar o projeto que Deus tinha dado a ele. E qual é a reflexão que eu quero deixar divinamente avisado? Muitas das vezes o recomeço ele é difícil, o recomeço ele é doído, o recomeço exige um esforço às vezes excessivo,
principalmente espiritual, sentimental, de relacionamento, porque quando chega o recomeço é voltar ao marco zero, voltar à situação aonde começou. Só que você volta com alguns pesos ou cargas sentimentais, peso ou cargas que traz uma reflexão, que traz um sentido às vezes dolorido, como se fosse uma ferida que machuca. Por quê? Porque nós como cidadão da terra, como patriotas, como do céu, mas cidadão da terra, nós precisamos de recursos. E uma das situações que mais tem destruído família, destruído lares, destruídos pessoas, são na área financeira, são na área administrativa, né? E destrói. Só que quando destrói, quando chega nessa situação, a pessoa retorna além do fracasso, além da derrota, além das despesas, além das dívidas, ainda volta com problemas de relacionamento, problemas com dificuldades. Então, recomeçar sempre é dolorido, recomeçar sempre é complicado. Mas Noé divinamente avisado, ou seja, uma voz falou para ele, uma voz ecoou nos seus ouvidos, dizendo, naquele camponês, aquele homem que estava ali habitado com a família, e uma voz assim avisa ele para que ele começa a construir um projeto. E aquele projeto que divinamente avisado a ele, que foi revelado a ele, ele começa assim a construir. E ele começa então a montar o projeto que Deus deu a ele. É como nós estamos reconstruindo a nossa vida, o nosso dia a dia, a cada dia, né? Aqui do meu lado, que eu estou vendo aqui não tinha nada, ou seja, agora estão construindo uma grande construção, um grande empreendimento imobiliário, ou seja, um dos maiores prédios aqui da cidade, da onde eu estou, a cidade de Biguaçu. Ou seja, há um projeto aqui, há um tamanho aqui, há uma dimensão, há engenheiros, há arquitetos, há técnicos, há profissionais, de todas as áreas, né? Para que esse projeto seja realizado. E para Noé foi divinamente avisado, e Deus deu o projeto na mão dele, deu tudo na mão dele, e ele não pensou duas vezes, ou seja, ele começou a construir o projeto da vida dele, o projeto que Deus tinha dado a ele. E qual é essa minha reflexão nessa série Recomeçar? Nesse projeto que nós estamos assim falando. E por que eu estou falando disso? Ou seja, num canal de ciclo aventura, de ciclo viagem, ciclo turismo, a qual eu já estou parado mais ou menos há 3 anos que eu estou parado da ciclo aventura, devido a uma situação no meio do caminho, com a questão da minha esposa, de uma enfermidade, a qual eu parei, mas o projeto continua, o projeto está guardado, não vai parar. O Noé, ou seja, divinamente avisado, Noé começa a construir. E eu queria parar muito nisso aqui, divinamente avisado, ou seja, não foi um aviso terreno, não foi um aviso do lado, não foi uma observação, não foi uma retratação, não foi alguma indicação, não foi um comentário, ou seja, foi do céu, ou seja, foi uma mensagem que veio lá do céu, né? Foi uma mensagem que veio do alto para Noé a começar a reconstruir, ou seja, porque ele precisava começar a reconstruir uma nova trajetória, uma nova vida, ou seja, daquilo a qual Deus tinha falado a ele, revelado a ele o que ia acontecer. E pela fé, ou seja, pela fé Noé entendeu, pela fé Noé escutou, e pela fé Noé começou a edificar aquele projeto. Então, por que divinamente eu quero parar nessa palavra divinamente? Porque muitas das vezes, deixa eu pegar o desta aqui, porque muitas das vezes
Deus revela algo para você em sonho. Deus mostra algo para você em sonhos, que eu disse, em revelações. Deus mostra algo para você através de pessoas, de vidas. Deus revela algo para você através de mensagens, através de um vídeo como esse, através de uma palavra, através de uma música, através de um louvor. Deus revela algo para você, né? Deus coloca algo na sua mente. A vida é feita de aperfeiçoamento. Nós não estamos aqui para inventar a roda já foi inventada. Nós não estamos aqui para inventar o avião. Santo Dumont já inventou o avião, né? E quantos testes que Santo Dumont fez para que hoje nós pudéssemos ter aeronaves até espaciais. Começou com um homem que tentou várias vezes, né? Então nós não estamos aqui para ensinar a roda. Nós estamos aqui para entender algo que às vezes Deus colocou para você. Algo que Deus deu uma visão para você, ou seja, algo que Deus mostrou para você. Mostrou algo para você que é você que tem que começar, é você que tem que iniciar. E Deus deu a Noé todos os projetos. Deus deu a Noé as dimensões daquela arca. Deus deu a Moisés, Deus deu a Noé a espessura, o tamanho. Deus deu a Noé também quem ia entrar naquela barca, naquela embarcação. Deus deu a Noé também como seria feito aquela embarcação. Deus deu a Noé a repartição. Como esse prédio que está construindo aqui do meu lado, o engenheiro olhou a fundação, olhou a terra, viu quantos andares vai colocar, quantas lajes vai ser lançada nesse empreendimento. Os técnicos, pessoas, a sonda viu e eles estão colocando as repartições. Quantas lajes vai ser colocada. Mas Deus deu a Noé também as repartições daquela embarcação, né? Mas foi uma coisa divinamente, ou seja, o que eu quero dizer a você? Abra sua mente para as coisas do alto, porque o apóstolo Paulo diz que as coisas terrenas são malignas às vezes, são perversas, mas as coisas do alto não dá sabedoria, como diz Tiago também. Tiago falou, né, que as coisas do alto são bênçãos. E às vezes a gente começa a ouvir o vizinho, começa a ouvir o parente, começa a ouvir as pessoas, começa a ouvir comentário, começa a desistir antes de começar. Tem pessoas que querem começar uma cicloaventura, ele quer montar uma bicicleta de 100 mil reais. Tem gente que quer começar uma empresa, ele quer comprar um maquinário de última geração. Tem gente que quer começar um negócio. Não, começa do jeito que você está, mas com a revelação que Deus te deu. Por quê? Porque tudo começa pequeno e se torna grande. E no caminho, na trajetória, Deus vai te dando. Deus já te deu o projeto acabado. E aí cabe a você a iniciar. E Noé, Deus deu a ele o projeto, a dimensão, e ele não pensou duas vezes, ele começou a trabalhar. Só que às vezes o projeto que Deus nos dá, a revelação que Deus nos dá, aquilo que Deus nos mostra, muitas das vezes, né, ela fica como se fosse num campo vazio, né? Ela fica perdido no tempo. Por quê? Porque às vezes nós achamos que, será que foi Deus mesmo que deu esse projeto? Será que foi Deus que falou? Porque está tendo uma dificuldade. E às vezes começamos a revelar, contar os nossos projetos, até mesmo para a nossa família, para as pessoas do nosso lado. E às vezes com aquela alegria, com aquela satisfação, nós vamos, eu vou contar para minha mãe, eu vou contar para minha esposa, eu vou contar para o meu esposo, eu vou contar para meu filho esse projeto. Que alegria que Deus deu no meu coração, uma revelação que Deus me deu, ou algo que Deus me mostrou. Aí a pessoa diz, não vai dar certo, isso aqui não ficou bem, essa cor não é boa, essa roupa não é boa,
esse seu design não é bom, essa localidade não é boa, aqui não vai dar certo, aqui já tem muita gente, aqui já tem muito negócio, não vai dar certo. E aí a gente começa a desistir. Por quê? Porque Deus deu para você. Então começa a fazer. E as críticas vêm depois, e as críticas é salutar. As críticas são importantes. E deixa as críticas vir, e as críticas vão ajudando a nós construirmos e a nós crescermos. É muito importante o comentário, é muito importante as críticas, né? Mas se importa com o projeto, né? Se importa com o projeto. Os técnicos estão aí, se importa com o projeto. Mas quem te deu o projeto, quem te deu a revelação, foi Deus, né? Quem te deu essa visão foi Deus. Quem te mostrou esse algo foi Deus. Então começa a fazer, começa a projetar, começa de novo, recomeça. Não tem problema você recomeçar, não é vergonha você dar meia volta, não é vergonha você retornar de novo. Ah, eu já fracassei uma vez, vou fracassar a segunda vez, não tem problema. Como eu disse nas outras mensagens da série Recomeçar, que a avaliação de Deus é pontos, ou seja, e erros e acertos contam como pontos na nossa trajetória, no nosso progresso. Então, às vezes Deus dá um projeto a você, dá uma visão a você e você, né? Então quantos homens, quantas risadas riram de Santo Dumont? Quantas risadas falaram de Albert Einstein? Quantos testes, né, muitos homens fizeram? Quantos testes foram feitos até que nós víssemos a lâmpada elétrica, né? Quantos químicos terapêuticos, quantos médicos foram rejeitados a sua análise, foram, né? Mas eles não desistiram daquilo que tinha, da sua convicção. E fé é convicção. Fé é você ver a obra acabada, e nem você pega um campo desse aqui e você vê a construção e depois você vai vendo ela se transformando ponto a ponto. Isso é convicção, é fé, né? E Noé, divinamente avisado, ou seja, uma mensagem do céu, uma visão do céu, ele começa o seu projeto. Então, quantos homens, né? Henry Ford, quantos testes aquele homem fez? Quantas risadas, né? Trocar o cavalo por um carro, né? O homem que inventou a bicicleta, hoje nós temos motos, nós temos vagões. Então quantas pessoas que começaram. Então não estamos aqui para inventar a roda, nós não estamos aqui para inventar, ou seja, a montanha russa. Não, nós estamos aqui para prosseguir. E às vezes as informações é importante, o aconselhamento é importante, né? O estudo é importante, né? A informação, como eu disse na primeira mensagem, a informação é muito importante. Inclusive eu falo sobre o poder de uma informação na série Recomeçar. Eu falo do processo da escada, que é degrau por degrau, andar por andar. Eu falo desse processo. Então, eu falo da mulher 360 graus, que você precisa ver essa mensagem. Mulheres empreendedoras que venceram na vida, que cresceram na vida, né? Homens. Então, eu estava andando aqui e lembrei dessa reflexão, ou seja, da galeria dos heróis da fé. Homens como Noé. Falta espaço para falar sobre Gideão, com 300 venceu, cada homem dele valia 1000, né? Falta tempo para falar de Gideão, de tantos homens, né? De Abraão, de Jacó, de Isaac, de Moisés, que Moisés, ou seja, pela fé ele recusou aquele patrimônio que tinha dado a ele e disse: não, eu vou construir um patrimônio debaixo das bênçãos de Deus. Então, qual é a reflexão? Divinamente avisado. Qual é a reflexão? Aquilo que Deus revelou a você em sonho, aquilo que Deus revelou para você em visão, aquilo que Deus revelou para você em mensagem, aquilo que Deus revelou para você em imagem, aquilo que Deus mostrou para você, que você possa construir. É como diz uma história que conta que
lá pro lado da África, o pessoal andava tudo descalço e ele manda alguns consultores dizer assim, vê se dá para nós montarmos uma fábrica, que local nós montamos uma fábrica lá naquela parte da África. E diz que os consultores que foram lá chegaram e viram aqueles pessoas andando tudo descalço e disse, olha, voltou, mandou a carta, olha, aqui não tem jeito, aqui não tem condições, porque aqui todo mundo anda descalço, ninguém compra tênis, ninguém compra sapato, aqui não vai dar certo. E manda outro traz o mesmo relatório. Aí quando manda um, ele chega lá e diz, olha, pode fazer o projeto, pode mandar investimento que aqui vai dar certo. Aí diz, pergunta por quê? Porque aqui ninguém usa sapato, tá tudo descalço. Então você vê qual a diferença? Quando Deus manda os 12 espias a espiar a terra prometida, a terra que manda leite e mel, os que foram 10 trouxeram um relatório, olha, aqui tá ruim, aqui não dá nada, tem gigante, a terra é difícil de entrar, e 2 dizem, não, a terra é nossa, Deus mostrou para nós, a terra é nossa. Então, é muito importante nós sabermos a hora, sabermos o momento que Deus tem reservado para nós. Então, nessa série Recomeçar, venha comigo, venha fazer parte, ou seja, se Deus mostrou, se Deus revelou, não conta para ninguém. Tem padaria, tem a 500 metros tem uma padaria, mas se Deus falou para você e mostrou para você uma visão, uma padaria naquele lugar simples, faça a sua padaria, porque o seu pão vai ser o melhor, o seu atendimento vai ser o melhor, o seu salgado vai ser o melhor. Então, aprenda. Se Deus mostrou para você, se Deus mostrou uma cicloaventura para você, um cicloturismo, não precisa comprar a melhor bicicleta. Eu comprei uma no ferro velho, paguei R$50 de uma e me levou em muitos lugares. Depois ganhei uma de alguns R$1.000, né? Mas estou parado por enquanto, devido à situação que estou passando, mas não deixei de fazer. Então, qual é a reflexão para não ficar muito longo essa mensagem? Divinamente avisado, ou seja, uma revelação do alto, né? Deus mostrou numa visão. Eu não sei qual que Deus mostrou para você, mas se Deus mostrou para você, Ele deu os projetos, deu toda a estratégia. Agora basta você a transformar isso que Deus deu em você num projeto grande. Mas guarda para você. A hora que você estiver fazendo o projeto, estiver construindo, igual Noé divinamente avisado, estava construindo e as pessoas, o que vai ser aqui, Noé? Vai ser uma embarcação. Para quê? Para que isso aqui, aquilo? Ele não dava muita questão, só existia para que seria. Mas não dava muita atenção, porque ele estava focado no projeto. Então foque no projeto, tenha um bom dia, um dia abençoado. Se inscreva no canal e se você gostar, deixa um like, dá um comentário. E a sua sugestão é muito importante. Um abraço a você, irmão, e gratidão sempre.